Com toda certeza, de todas as profissões que existem no mundo, e olha que são inúmeras e são profissões fantásticas, existe uma que nesse momento a gente deve enaltecer e deve elevar, pelo menos por aquilo que ela tem de importante no mundo inteiro, a gente deve elevar a uma categoria muito especial. É a profissão de jornalista, o repórter, aquele que sai atrás em busca de uma única coisa, da verdade, para que ele possa informar ao seu leitor, para que ele possa informar a quem quer que seja sobre determinado fato e sobre o que está acontecendo. Ou seja, o fato vira notícia. E ninguém faz isso tão bem quanto o jornalista. E ele muitas das vezes paga o preço com a própria vida, não só a liberdade, que já é a privação de um bem gigantesco, mas muitas das vezes um bem muito maior que a liberdade, que é a própria vida. O jornalista, obviamente, nós temos visto nos últimos anos, mundo afora, tem sido o principal alvo de ataques, não só vivendo em situações de conflito armado entre países ou entre nacionais, mas sobretudo onde o tráfico impera, onde a violência impera, porque o objetivo maior do jornalista é informar o seu leitor sobre a verdade, sobre o que está ocorrendo. E muitas das vezes a verdade implica em noticiar violação de direitos humanos, violação de direitos de guerra, violação de direitos de dignidade, de direitos atinentes à dignidade da pessoa humana. E aqui a Cruz Vermelha Brasileira, nesse momento, quer se solidarizar com essa classe, com esse profissional, que muitas das vezes acaba sendo vítima do próprio desejo de levar a verdade a quem está longe e muitas das vezes de esclarecer o fato, inúmeras vezes deturpado, a quem está aqui bem perto. A Cruz Vermelha Brasileira, pela sua diretoria nacional, pela sua presidência nacional, solidariza-se com essa classe, com o profissional, com o jornalista brasileiro, com os jornalistas do mundo inteiro, na pessoa do jornalista Andrei Neto. Sobretudo porque, através do seu jornal, o Estado de São Paulo, esse jornalista, oferecendo a própria liberdade, arriscando a própria vida, tentou levar e tenta, e diga-se que conseguiu, tentou levar e conseguiu ao seu leitor os fatos lamentáveis que ocorrem hoje na Líbia. Ao mesmo tempo, solidariza-se com todos os jornalistas, jornais, televisão, repórteres, rádio, a rede mundial de comunicação, solidariza-se com todos, porque o jornalista é peça fundamental, é instrumento vital no mundo que a gente vive hoje. Não se pode informar, e eu sendo muito simplista nessa argumentação, não se pode levar a verdade, não se pode mostrar aonde estão se violando os direitos humanos sem a figura dos meios de comunicação, sem a presença de um jornalista. A Cruz Vermelha Brasileira solidariza-se com os jornalistas brasileiros, com os jornais brasileiros, com a imprensa brasileira e especialmente no dia em que é posto em liberdade o jornalista Andrei Neto. Urge também salientar uma questão extremamente importante, que é onde há democracia ou luta por ela, luta por esse ideal mágico, transcendental, que é ter uma nação democrática, essencialmente democrática, o jornalista sempre está lá presente a denunciar violações, a denunciar desrespeito, a denunciar ataques. E por conta disso é que todos nós, voluntários da Cruz Vermelha Brasileira, a diretoria nacional da Cruz Vermelha Brasileira, pelo seu presidente nacional, solidariza-se com esse profissional, com os periódicos, com os jornais, com os repórteres, com o jornalista que está por trás da câmera, nem sempre aquele que escreve, mas o que também filma, o que também fotografa, o que carrega a iluminação. Porque sem o jornalista, com toda certeza,
a democracia dificilmente triunfaria. E na história dos países afora, do mundo afora e do nosso também, o jornalista é hoje, eu não poderia deixar aqui de mencionar alguns casos, sobretudo extremamente emblemáticos da nossa sociedade, como é o caso do jornalista Tim Lopes, da Rede Globo, na luta em prol da sociedade contra situações envolvendo o tráfico, foi vítima de outra violência brutal. Por isso a nossa alegria, a alegria da Cruz Vermelha Brasileira nesse momento de libertação e já em um lugar com segurança do jornalista do jornal O Estado de São Paulo, do jornalista, do repórter Andrei Neto. Essa é a mensagem que fica. E que os jornalistas mundo afora possam evidentemente ser entendidos não como um elemento, como uma pessoa, como um profissional que está ali a deturpar fatos, mas sobretudo a fazer do fato real, do fato verdadeiro, a notícia necessária que o mundo precisa. E eu tenho a certeza que jornalistas como Tim Lopes no passado e hoje o jornalista Andrei Neto evidentemente cumpriram muito bem isso. Um sendo privado da liberdade e ameaçado em sua vida, sua integridade física, e o outro sendo privado da vida. E como esses dois, inúmeros, centenas, milhares de jornalistas pelo mundo afora.